Olha, passeios por cidades históricas ou então aventuras em meio à natureza, independentemente da opção, embarcar num trem é garantia de jornada inesquecível em alta aqui no estado de São Paulo, viu? Após um período de pouco investimento no setor, o turismo ferroviário atrai agora cada vez mais público e beneficia uma cadeia produtiva que envolve comércio, hotelaria e gastronomia. Para viajar por um assunto tão interessante, conversamos agora com o Fábio Barbosa, ele é presidente da Associação Nacional de Preservação Ferroviária Sorocabana. Fábio, seja bem-vindo, obrigado. Veio de Mogi, é isso? Passei por Mogi das Cruzes, mas atualmente estou em São Roque. Ah, em São Roque aqui, do nosso vinho maravilhoso, Exatamente, né? terra do vinho. São Roque tem linha de trem para aqueles lados, não? Temos a linha de trem ali que pertence ao governo do estado de São Paulo. Uhum. Recentemente, no último ano, o governo do estado cedeu para a prefeitura um trajeto ferroviário para nós trabalharmos com turismo ferroviário, com 2 locomotivas a vapor. E esse é o trabalho que a associação nossa está fazendo nesse momento junto com a prefeitura. Como é que é? Me dá um panorama. Antes eu quero falar primeiro da associação, né? Porque é a associação que você já pertence há muitos anos, eu queria que você falasse um pouco do papel e depois a gente vai explicar aí para quem nos acompanha essa questão do turismo em trilhos, que é maravilhosa, né? O trem vai devagarinho, é um passeio maravilhoso e o Fábio sabe tudo sobre esse tema, mas eu quero saber primeiro da associação. Bom, a associação, a ANPF, a Associação Nacional de Preservação Ferroviária, ela foi criada no ano de 2001, março de 2001. Com o objetivo de preservar o patrimônio ferroviário, seja ele bens móveis ou imóveis, né? Então, nós temos ali os móveis, as locomotivas, os vagões, bem como as estações, né? Então, atualmente, a Estação Ferroviária de Sabaúna, que é a nossa sede principal, fica em Mogi das Cruzes. Então, há pouco mais de 20 anos, nós estamos no espaço com o Museu Ferroviário, criado ali pela associação. E tantas outras associações também, né, como a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que é uma das entidades, a entidade mais antiga hoje com operação de trem turístico, né? Então, essa associação, por exemplo, ela faz a operação do trem turístico de Guararema, né, aqui em São Paulo, faz a operação do trem dos imigrantes, faz a operação do trem turístico trem da Expresso Mantiqueira, que foi inaugurado recentemente na cidade de Cruzeiro, que tem o objetivo de chegar até a divisa de Minas Gerais em Passa Quatro. Enfim, então as associações de uma forma geral, como a nossa, por exemplo, têm esse objetivo, esse papel de preservação e, junto com a preservação, o turismo ferroviário que ajuda na preservação. Como já dito aqui na sua apresentação inicial, o trem turístico ele é um grande desenvolvedor, ajuda no desenvolvimento ali do turismo local, através da gastronomia, dos meios de hospedagem, artesanato, enfim, toda uma cadeia produtiva aí que o trem turístico acaba trazendo para o desenvolvimento local. Não, e é maravilhoso. Eu já pude, você tinha falado aí do Museu do Imigrante, saiu um trem ali, é um percurso curtinho, mas olha, foi uma tarde maravilhosa a gente poder passear ali. E a gente vai passar por vários roteiros que tem de trem que muita gente não conhece. Mas eu queria primeiro que você fizesse uma avaliação. Como é que está esse setor de turismo hoje no estado de São Paulo? Tem avançado, crescido? Avançou há muitos anos, diria que há décadas, né? Há muitas pessoas que já passaram por esse processo para tentar organizar isso. Então, desde o momento que as ferrovias elas passaram para a iniciativa privada através do projeto lá de desestatização das ferrovias, a partir de 1997, 96, 97, 98, as ferrovias elas deixaram de atender o público no sentido de ter transporte de passageiros de longo percurso, como é o caso do estado de São Paulo. Em 1997, nós tínhamos pouco mais de 5 mil quilômetros de ferrovia. Em todas as ferrovias, nós tínhamos os trens de passageiros que saíam da capital, da Estação da Luz, da Júlio Prestes. A partir desse momento, quando o transporte de carga entra efetivamente para a iniciativa privada, não era obrigação deles, no contrato, a operação de trens de passageiros. Então, os trens de passageiros, a partir de então, 98, 99, e no ano de 2000, foram os últimos trens que circularam dentro do estado. E a partir daí não tivemos mais os trens de longo percurso, que eram os trens regulares que saíam diariamente de São Paulo. A partir desse momento, ainda que já existissem alguns trens turísticos que operavam, por exemplo, que operam até hoje, o trem de Guararema, o trem de Campinas-Jaguariúna, hoje opera com 25 quilômetros, eram poucos trens que tinham esses trajetos turísticos.
Ao longo desses anos, hoje nós temos um pouco mais de 2.000 quilômetros apenas funcionando no estado de São Paulo de ferrovia para carga. E os trens turísticos começaram, entidades, prefeituras, iniciativa privada, começaram a fazer trabalho de recuperação de trechos ferroviários, até mesmo reimplantação de linhas férreas, como foi o caso de Itu-Salto, que não tinha mais a ferrovia. As duas prefeituras, Itu-Salto, com consórcio, junto com o governo do estado, eles reconstruíram, com apoio do governo federal, reconstruíram ali a ferrovia. E a partir daí, desde 2021, lá hoje temos um trem turístico. No ano de 2024, em novembro de 2024, o governo do estado de São Paulo, através do Conselho Estadual de Turismo, as entidades de preservação ferroviária e os operadores de trens e bondes turísticos do estado, sejam eles público ou privado, eles criaram um programa, fizeram um trabalho chamado um programa de turismo ferroviário. Esse programa ele visa o quê? Incentivar, estimular e ajudar na revitalização das vias férreas do estado de São Paulo para operação turística. Incentivar tanto aqueles que já operam, quanto aqueles que pretendem fazer a implantação. Como é o melhor exemplo que nós temos agora, que está acontecendo nesse momento, é a implantação do trem turístico de São Roque, que é uma parceria da CPTM, Governo do Estado de São Paulo, junto com a Prefeitura de São Roque e a Associação Nacional de Preservação Ferroviária, que está implantando esse trem turístico. Que bom, e já tem um cronograma de quando deve ficar pronto? Isso é demorado um pouco, né? Não é fácil. A gente tem hoje exatamente 7 quilômetros para a gente recuperar de linha, porque já foram furtados trilhos, estava abandonado, enfim. Então, a associação, junto com o poder público, nós já estamos trabalhando e vamos começar numa primeira fase de 2 quilômetros, saindo da estação de São Roque até a Parada Marmeleiro, que é no bairro de São Rafael, que é a antiga Parada Marmeleiro, que era São Rafael já em São Paulo ou São Roque? Não, São Rafael lá em São Roque mesmo. É um trajeto apenas de 2 quilômetros. Mas já dá para o pessoal se divertir um pouquinho. Ainda mais por ser uma cidade turística, conhecida como a terra do vinho paulista, né? São 2 máquinas a vapor antigas dos anos 40, que já faz sucesso. Uma vez por mês a gente acende a máquina, circula ali mas para manutenção, né? Não turisticamente ainda. Então, nesse primeiro trimestre, nós estamos trabalhando porque no primeiro trimestre a gente consiga iniciar os primeiros testes com passageiros. Agora, é interessante porque que é uma coisa maravilhosa, a criançada deve adorar, né? Tem como é que vocês sabem da demanda da população? A população pede o retorno e o avanço desses trens turísticos? É engraçado porque você pega o jovem hoje, o adolescente, o jovem, ele não teve esse contato com o trem, né? Indo para o interior de São Paulo, né? Ou para outros estados, enfim. No entanto, está no inconsciente das crianças de que esses trens turísticos eles estão dentro de um contexto. Você percebe isso na escola. Então, as crianças, quando elas começam a fazer desenhos de trens turísticos. A gente está vendo umas imagens ali maravilhosas. Trem de Guararema. Em Guararema. Guararema está a quantos quilômetros aqui de São Paulo? 85 quilômetros, mais ou menos. Está fazendo exatamente 10 anos de operação. Nós temos 3 classes distintas. E está lotado ali. Então, sim, aí é a classe turística que a gente chama, né? Que legal. Tem a classe turística. E olha o conforto dessas poltronas. São os carros Puma dos anos 50 que foram totalmente restaurados. Esse é o Puma restaurante com ar-condicionado, serviço de bordo. Tem uma gastronomia. Esse é o carro bar, por exemplo, né, que nós temos lá. Enfim, é um grande sucesso. E temos destaque também do vagão panorâmico, né, o Cabuzzi, que ele é o último carro, o último vagão da composição. Ele é todo aberto, né, na parte olha, das varetas. Essa estação e esse trem, e a preservação da estação também, Sim. É uma coisa maravilhosa de poder preservar isso. E ali a gente vê que está lotado, né? Guararema, como é que é esse percurso? Ele sai de Guararema, como que é esse passeio? Ele sai exatamente da cidade de Guararema, ele faz um trajeto de 7 quilômetros, indo até a estação de Luiz Carlos. Então, é meia hora de passeio, nesses 7 quilômetros, o trem fica parado 1 hora na Vila de Luiz Carlos. É uma vila que foi toda reconstituída como era antigamente, é um trabalho que foi feito de recuperação, restauro pela Prefeitura de Guararema. Olha, essa estação, que coisa linda. Essa lá em Sorocaba. É o trem dos operários, que opera também, é um pequeno trajeto de 3 quilômetros que deve chegar até 6 quilômetros. E quando restaurados, eles ficam lindos, né? Olha ali. Sim. Então, olha tem uma história essa é Maria Fumaça? É Maria Fumaça, uma máquina a vapor, funciona a lenha e a água.
né? Nossa, que legal. Então, O que já foi o... Imagina, essas locomotivas era o símbolo, quando elas foram lançadas, o símbolo do progresso, né? Sim, uma coisa sensacional. E hoje faz parte da história que a gente não pode perder, não, porque é muito lindo. Agora, a gente sabe, né, Fábio, que para você restaurar e movimentar esse setor, imagina uma máquina dessa, só manutenção, imagina os trilhos para você fazer, refazer, é muito recurso. Agora, o governo do estado, certamente, ele tem um olhar mais abrangente. Tudo que isso vai trazer no que o turismo movimenta, né? Sim, sim. E como é que é isso? Movimenta o que nessa área? Olha, só com a ideia de ter criado, né, e ter sido lançado por decreto no Palácio do Governo o programa de turismo ferroviário, para nós já foi uma grande vitória. A nossa contínua briga, no bom sentido, né, é recursos. A gente precisa de investimento do governo do Estado, né, no sentido de recursos que podem ser investimento através de emendas parlamentares, através do Ministério do Turismo, através de tantas outras fontes, né? Como do próprio Dade Tour, por exemplo, que é do governo do estado, onde as instâncias turísticas e os municípios de interesse turístico, eles têm esse recurso em que as prefeituras eles podem destinar esses recursos para que seja incentivado aí o turismo ferroviário. Quando você chega com o trem turístico em uma determinada localidade, você está trazendo desenvolvimento local. A partir do momento que eu inauguro um trajeto, como por exemplo em São Roque, vamos levar o trem até a Parada Marmeleiro. O que nós já estamos fazendo? É um trabalho junto com o SEBRAE, junto com a comunidade local, preparar aquela comunidade local, ensinar, se não trabalha com artesanato, ensina a fazer artesanato, se não sabe fazer algum prato artesanal, ensina a fazer o prato artesanal, porque sempre tem alguém que já sabe fazer alguma coisa. É orientar, preparar as pessoas, colocar a barraquinha, porque quando o trem turístico chega lá com os turistas, ele vai consumir. Sim, né? Não Então, tinha pensado nisso, maravilhoso. Né? O trem pode parar em locais onde Sim, essa é a intenção. A população ali local pode oferecer suas barracas, a sua gastronomia, de tudo, né? Pode e deve, né? Afinal legal. de contas, o trem turístico, ele tem um pequeno diferencial quando muita gente acha que é para a comunidade local, que também é. Mas a comunidade local, quando ele vai fazer o passeio, ele vai fazer uma vez, com preço diferenciado, enfim. Mas a intenção mesmo é dar atratividade para o turista que vem de fora. Então, aquele produto ele tem que ser bom ali para a comunidade local, sem dúvida, né? Porque ele vai trazer benefícios diretos, né? Como também ele é um equipamento que vai ser positivo quando o turista chega na cidade, ele vê que tem um trenzinho desse para você fazer na cidade. E a determinadas localidades. Como o Luiz Carlos lá em Guararema, que ela é isolada, ela está no meio do mato, é isolado. Como um Marmeleiro, que está isolado, está num bairro isolado, que não tem atividade turística. Estamos levando essa atividade turística para lá. Vamos falar, depois você continua falando mais do programa, mas eu queria falar dos muitos roteiros que tem. Sim. Quer começar por onde? A gente falou de Guararema, né? Tem Cruzeiro também. Cruzeiro foi Eu inaugurado. queria que você destacasse onde é que fica a cidade, porque quem está aqui em São Paulo às vezes não sabe mais ou menos que região que é. Bom, Guararema, inicialmente, fica aqui a cerca de 85 quilômetros. Ela fica ali entre o Alto Tietê e Vale do Paraíba. Né? É a última cidade do Alto Tietê, ou a primeira do Vale do Paraíba, para quem vai para o interior. Cruzeiro fica no Vale do Paraíba, mas já lá no fundão, próximo a divisa do Rio de Janeiro. E aí é uma região montanhosa, né? Região montanhosa. Gente, isso deve ser uma coisa mais linda, né? E a saída da estação de Cruzeiro, quando você está na estação, você olha para a Serra da Mantiqueira, sentido Minas Gerais, ali na divisa, que é a intenção do trem chegar, é uma paisagem belíssima. A gente vai para um rápido intervalo e o Fábio, que é da associação, que entende tudo sobre essa questão do turismo, sobre trilhos no estado de São Paulo, vai falar para a gente de vários roteiros. Fica aí, porque tem muita coisa que eu tenho certeza que você não sabe, que às vezes você conhece próximo aqui, mas não sabe, e às vezes tem perto de você. E ele vai falar para a gente se tem monitor que ajuda, se tem excursão de escola e como é que você, numa viagem dessa, pode aproveitar ao máximo. Ele já deu umas dicas aqui, mas vai dar mais dicas depois do intervalo. A gente volta já.
Estamos de volta com o Alesp em Pauta, ao vivo. A gente continua agora a nossa conversa sobre o turismo ferroviário aqui no estado de São Paulo. Eu estou conversando com o Fábio Barbosa, que você é presidente da associação, é isso? Sim, nós temos a nossa, o que a gente chama de matriz, que tem um presidente, né, onde lá eu sou o diretor de patrimônio, que fica em Mogi das Cruzes, e a nossa nova sede agora em São Roque, lá estou como presidente. A Associação Nacional de Preservação Ferroviária Sorocabana. Fala um pouco da história para a gente, porque eu estava lendo que a história das rodovias no estado de São Paulo começa em Jundiaí. E Sorocabana, qual a conexão? Porque Sorocabana é a que a gente mais conhece, né? Fala desse nome e tudo. Vamos lá, nós temos no estado de São Paulo, para ser assim, para todos poderem entender, em 1971 foi criada a FEPASA, Ferrovia Paulistas S.A. Ela juntou as 5 principais ferrovias do estado de São Paulo. Então, dessas ferrovias nós tínhamos a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a Santos Jundiaí, não, desculpa, a Santos Jundiaí ela já era do governo federal. Mas tinha então a Sorocabana, a Companhia Paulista, São Paulo Minas, a Estrada de Ferro a Araraquara e a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro. E foi criada a FEPASA. A Santos Jundiaí, que era a São Paulo Railway Company, né, até 1947, porque os ingleses, quando vieram para cá no final do século, meados do século XIX, eles construíram essa primeira ferrovia do estado, ligando Santos a Jundiaí. Eles tiveram uma concessão de 90 anos, em 1947 acaba essa concessão, e aí o governo federal é que faz a operação a gestão, né? E aí em 1957 é que é criada a Rede Ferroviária Federal, que aí pega todas as outras ferrovias do país, dentre elas a Santos Jundiaí, né, e aí faz essa operação no Brasil. Mas em São Paulo era a FEPASA. Mas a primeira em São Paulo foi a São Paulo Rail, que é a Santos Jundiaí. Agora, você falando que São Paulo Rail e dos ingleses, eu lembrei da história do Barão de Mauá, que é muito bonito. Não só o livro, para você ler, quanto o filme também, que é muito interessante e que teve aquela discussão com os ingleses, né? E aí depois os ingleses acabaram tomando a frente. É uma história brilhante, não dá para a gente contar agora, mas eu queria fazer uma ligação. Se você tem alguns desses passeios com algum tipo de monitor para contar alguma história, assim, isso é legal, né? Todos os trens turísticos aqui no estado de São Paulo sempre tem algum monitor, né, contando a história daquela ferrovia, daquela região, além de contar a própria história da associação, por exemplo, ou do operador ferroviário. Então, no caso, por exemplo, o trem que vai falando da Santos Jundiaí, nós temos o Expresso Turístico, que vai São Paulo-Paranapiacaba. O Expresso Turístico é um programa da CPTM, em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que todos os carros, os vagões, para o leigo entender, o vagão é para carga e carro é para passageiro. Mas, de uma forma geral, né, esses vagões da associação, há um convênio com a CPTM. Quem faz a operação do trem turístico é a CPTM. Só que dentro do trem existem lá os ferroviários próprios da CPTM, e existe um áudio também que conta toda a história daquela ferrovia. Isso é bacana, que né? a pessoa vai Além dos passeando, monitores. vai degustando alguma coisa quando tem alguma gastronomia, Quando tem alguma coisa, e vai ouvindo a exato. história. Vamos passar, porque eu prometi, então promessa é dívida. Então vamos lá. A gente falou de Guararema e vamos para Cruzeiro, então. Cruzeiro. Você falou que é na região do Vale No Vale do Paraíba. Do Vale do Paraíba. Já próximo ao Rio de Janeiro. E geralmente é quanto tempo uma viagem assim? Essa de Cruzeiro, por exemplo? Essa de Cruzeiro também são 6 quilômetros. Ele, entre ida e volta, são 1h30 de passeio. Então, ele vai até Rufino de Almeida. Rufino de Almeida não. Coronel Fulgêncio. E ali o trem ele fica meia hora parado. Ali tem um pessoal que trabalha com alimentos e bebidas, que está começando agora também. Mas a intenção desse trem é subir toda a serra. Que vai demorar ainda, é um projeto de longo prazo. Não, mas já tem evoluído muito. Eu estou muito feliz e não sabia, muita novidade para mim, porque eu quero fazer vários desses passeios, já fiz. Mas vamos para o próximo. A gente falou de Guararema, Cruzeiro, deixa eu ver aqui. Você tinha me passado uma lista? Sim. Você sabe mais de cabeça, por exemplo, do imigrante.
Campinas Jaguariúna. Essa Jaguariúna. é muito disputada também, né? Essa muito disputada bonita. é a mais antiga que nós temos turisticamente aqui em São Paulo. Funciona com máquinas a vapor e máquinas a diesel. Lá eles têm dezenas de máquinas a vapor, máquinas a diesel. É um exemplo, é um ícone que nós temos aqui no Brasil e no exterior também, de preservação ferroviária e turismo ferroviário. Então, há um trabalho que é feito com as comunidades locais, tanto em Campinas quanto, principalmente hoje, em Jaguariúna, que até 1996... até do ano de 2006, o trem não chegava até Jaguariúna, ele chegava antes da ponte, não tinha ponte ferroviária. E aí o prefeito, na época, se comprometeu a fazer a ponte e a Secretaria de Turismo do Estado, através da Estratifer Campo do Jordão, fez a doação de trilhos para que colocasse nessa ponte e estendesse até a estação de Jaguariúna. Hoje é um sucesso. Então, nós temos a poucos quilômetros daqui, é um passeio ali de cerca de 2h30 também, são 25 quilômetros, e tem muita atividade, e aí ajuda no desenvolvimento. Você pega a cidade de Pedreira, por exemplo, é altamente beneficiada. Pedreira é maravilhosa. Gente, não tem trem, já houve no passado, mas hoje com o trenzinho turístico, muitas excursões das agências de viagens, que é um outro segmento bastante beneficiado, o agente leva a pessoa até a estação de Anhumas, os turistas embarcam no trem, o ônibus espera lá em Jaguariúna, às vezes almoça em Jaguariúna, pega o ônibus e vai até Pedreira e faz as compras. Eu ia em Pedreira, é a cidade que tem... cerâmica. Cerâmica, o artesanato. E acho que é Pedreira mesmo, que você sobe, tem um Cristo Redentor, e lá em cima tinha um restaurante, você vê a cidade toda. É linda, uma coisa linda, vale a pena. Perto de Amparo, naquela região. Amparo, Serra Negra, toda a região das águas paulistas. E a gastronomia ali de praia? Tem restaurantes maravilhosos, né? Vale a pena. E é isso é turismo, né? Quer dizer, eram já cidades turísticas, com trem turístico só veio a fortalecer mais ainda. Muito bacana. E você falou que tem a questão dos bondes também, né? Sim. Que aí são... Nós temos os bondes turísticos, né, que hoje funciona em Santos desde 1998, quando é um trabalho feito pela Prefeitura, junto com a Companhia de Engenharia de Tráfego lá de Santos, e hoje eles operam o bonde turístico lá em Santos. Então eles têm bondes temáticos, bonde do café, e um preço bastante acessível para os turistas quando vão fazer passeio ali na região central de Santos, que está muito bem preservado. Tem a Bolsa do Café, o bonde passa ali naquela região toda, enfim. Além disso, tem um bonde de Monte Serrat, que é o bonde, a gente chama, né, o funicular de Monte Serrat, que é um sistema de cabos antigo que sobe no espaço onde era um antigo cassino, nos anos 30. E hoje, obviamente, não funciona como um cassino, mas é um espaço que tem ali onde tem uma igrejinha, uma capela de Monte Serrat, e altamente frequentado também ali com esse bondinho ali. Ô Fábio, quem quer fazer um passeio desse, tem algum site que reúne ou ele tem que pesquisar? Pode ser pesquisado no site o viagensdetrem.com.br, pode ser pesquisado no site da própria associação nossa mesmo, a npf.com.br. anpf.com.br e o outro é viagens? Viagens, no plural, viagensdetrem.com.br. Viagensdetrem.com.br. Exatamente. Ali se não tiver o site, você também coloca no Google viagensdetrem.com.br, ou então vai na associação, porque a associação também é legal, porque deve ter história lá, deve ter muita orientação, né? A associação é tem ótima. Bastante coisa. E ali a gente indica também todos os outros trens, né? Então tem essa ligação. Que Aliás, acaba que não acabou não, tem um monte de coisa aqui, você vai me falando se está em vigor, se não está. Passeio de trem turista São Paulo, Estação da Luz para Paranapiacaba. Sim, esse é o Expresso Turístico, operado pela CPTM. Então, hoje eles fazem São Paulo, Paranapiacaba aos domingos e São Paulo, Jundiaí, São Paulo, Mogi das Cruzes aos sábados. E tem o trem da República de Itu e Salto, esse você falou. E, aliás, a região de Itu e Salto é linda, né? Vale a pena. Lindo. Itu é conhecido nacionalmente aí como a terra onde tudo é grande, tudo é exagerado, enfim. E lá tem o trem turístico que está funcionando ali há cerca de 4 anos, operado também pela mesma empresa que opera o trem turístico lá de Curitiba a Morretes, né? Então é o trem que hoje eles têm encenação dentro do trem, tem guias de turismo que contam toda a história da região também. Que legal. É um trabalho muito bacana. Esse de Morretes também é muito famoso, né? Bastante e é muito famoso. bem feito, né? Sim. Agora, a gente aqui no estado de São Paulo, a gente não perde nada, não, porque a gente sabe que a gente tem... o trem, ele passa por locais muito pitorescos e de muita natureza, né? Então, isso é diferente. Eu acho que principalmente a garotada deve amar, né? Olha, a exceção do trem turístico daqui de São Paulo, que é, na verdade, do Museu do Imigrante, que está dentro da capital e é no trajeto entre vai e volta, ali dá 1.500 metros, né?
que está dentro da cidade, todos os outros trens turísticos do interior passam por paisagens belíssimas, seja por serra, seja por pasto, seja, enfim, fazendas. Então tem um trabalho muito, ou até mesmo na Serra da Mantiqueira, né? Que é o caso, por exemplo, da Estrada de Ferro do Campo do Jordão, que no momento estão suspensas as atividades por um processo de revitalização, num projeto agora de, se eu não me engano, de cerca de acho que 400 milhões, que o governo do estado, junto com a iniciativa privada, tem um edital agora para a recuperação do trecho ferroviário, né, que deve acontecer em abril. Então esperamos que volte logo, porque é um patrimônio do estado de São Paulo, a Estrada de Ferro Campo do Jordão, ligando Pindamonhangaba a Campo do Jordão, que são 47 quilômetros. Nossa, maravilhoso. Como é que é a operação disso? Porque a gente sabe que é complexo, não só o restauro, mas também garantir a segurança, os monitores. É um trabalho bem complexo e trabalhoso, mas que vale a pena, né? Assim, os monitores em todos os trens, além de contar a história da ferrovia, a história da associação, da empresa, quem está operando o trem, é muito importante que ele tenha essa questão da segurança ferroviária. Uhum. Né? Por exemplo, nós temos lá as alavancas de emergência dentro do vagão, né? Porque se dá um problema na locomotiva, então você tem que saber como operar, dar orientação para os passageiros, enfim. Então, toda essa questão de segurança é extremamente importante. Não colocar a cabeça para fora, que às vezes você passa por paisagem, onde tem galho, o árvore pode passar no rosto, enfim. Além das fagulhas da Maria Fumaça. A fagulha também, ela pode vir no seu olho, ela entra dentro do vagão, ela faz furo na camisa. Nossa! Né? Então, acontece muito isso. Então, todas essas orientações são dadas aí pelos monitores. Né? E quando eles falam essa questão de segurança, gente, não é para você, eu quero atrapalhar a sua viagem. É por segurança mesmo, mas você põe a cabeça para fora, se eles falam para fechar o vidro por causa da fagulha, tem que seguir direitinho com as crianças, tudo, que aí todo mundo tem uma viagem bem, bem bonita e bem tranquila. O que você fala, por exemplo, também eu queria saber um pouco mais da história, porque muita gente não sabe que as ferrovias que levavam, assim como as estradas, elas levavam o progresso para as cidades, né? E elas têm, acho que muito das histórias que os monitores contam é um pouco envolvendo isso, né? Exato. Você pega, é fácil a gente perceber como as cidades se desenvolveram através das ferrovias, no caso do interior do estado de São Paulo. Então você pega os mapas do início do século XIX, e meados do século XIX, vamos colocar aí na segunda metade do século XIX, os mapas das ferrovias entrando para o interior do estado. Uhum. Então, é muito comum você chegar em determinadas cidades, como a cidade de Rio Claro, por exemplo. Você chega na cidade de Rio Claro, em frente à estação você vai ver as casas todas antigas. Sim. Atrás da estação você vai ver a cidade nova. Então tem essas características, basicamente toda cidade do interior tem essas características, aquelas que nasceram em função da ferrovia. Então o desenvolvimento ferroviário, o desenvolvimento dessas cidades do interior do estado de São Paulo se deu estritamente em função da ferrovia. Né? Então a gente tem essas características nas cidades do interior. E é muito interessante você conhecer a história, porque como ele estava falando da FEPASA, eu me lembro que eu morei na cidade que chama Sumaré, aqui no interior, e eu estava lendo para fazer essa pauta aqui, e eu não sabia. Eu vi o trem passando, e até brinquei aqui com o pessoal, muita gente nem lembra o que é FEPASA, e aquilo faz parte da minha infância, a buzina do trem, passar ali, muito interessante. Hoje não é mais, por onde o trem passa, é tudo fechado? Hoje como é que funciona? Porque aquele tempo era aberto, década de 80... Sim. A gente ia lá brincar no trilho, hoje mudou muito. Né? Eu acho que na região de Sumaré ainda tem trechos ferroviários que estão abertos, alguns são fechados e tal. Mas dentro da região metropolitana, onde opera, por exemplo, a CPTM, metrô, enfim, é tudo fechado. Tudo fechado. Tudo fechado. Na verdade, há muito tempo já é fechado. No interior de São Paulo, algumas cidades que se desenvolveram mais na época da FEPASA eram fechados também. Mas você tem muita linha aberta ainda, muita linha aberta, hoje passa os cargueiros, né, do lado de praças, é muito comum ainda no interior. Mas existem projetos agora, como o trem de São Paulo-Campinas, por exemplo, que é um trem de média velocidade, que é um projeto para daqui a 6, 7 anos, ou talvez até menos,
que vai ter que fechar tudo, porque são trens de alta velocidade. Não, é verdade. Mas agora para o turismo é maravilhoso, é muito bonito, até porque você consegue olhar os trechos que você passa de vegetação que são lindos e está fomentando o turismo no estado de São Paulo. Então, eu espero que a sua associação frutifique muito, porque vocês já estão envolvidos com tudo isso. Não vai dar tempo da gente falar, mas São Paulo tem municípios de interesse turístico, que com certeza vocês são muito envolvidos, as instâncias, para fomentar. Então, se você trabalha com o turismo, procure lá a associação e o Fábio, vão dar serviço para o Fábio lá. Não, pode mandar. Porque, olha, a associação dele é muito interessante, eles têm história e muito mais do que isso. Eles ajudam as pessoas que têm esse interesse, principalmente na preservação ferroviária. Fábio Barbosa, presidente da Associação Nacional de Preservação Ferroviária Sorocabana, agradeço bastante a sua vinda e venha mais vezes. Muito obrigado, estou disponível aí quando precisarem, se puder ajudar, a gente está aqui à disposição. Foi ótimo, adorei a conversa aqui, porque vale muito a pena a gente fazer esse resgate histórico.